Uma idosa visita a filha grávida e descobre um segredo aterrorizante ao abrir a porta. Era uma manhã ensolarada quando Dona Helena decidiu visitar Clara. Ela estava radiante, sonhando com o momento de segurar o neto nos braços. Mas ao abrir a porta, um arrepio percorreu sua espinha. O apartamento estava em silêncio sepulcral, como se a vida ali tivesse sido engolida por uma sombra misteriosa. Clara não a esperava. O coração de Dona Helena disparou. Algo estava muito errado. Ao entrar, ela se deparou com uma cena que ainda não conseguia entender. Clara estava pálida, trêmula, sentada no chão, coberto de cartas desordenadas, como se tivesse sido atacada por uma tempestade. Os papéis, com escritos em rabiscos quase ilegíveis, falavam sobre um oculto culto chamado o Caminho da Luz. Promessas de poder e eternidade estavam em cada linha, mas Dona Helena nem conseguiu ler tudo. O ar pesado parecia sufocá-la. "Mãe!" Clara exclamou, mas a voz dela soou distante. A expressão no rosto de Clara revelava um conflito intenso, uma batalha interna que Dona Helena nunca tinha visto antes. A gravidez parecia ter se transformado em um peso, algo que a encurralava. Helena se agachou, tentando alcançar o olhar da filha, buscando a conexão que sempre tiveram. "O que aconteceu, Clara? O que são essas cartas?" A urgência estava em cada palavra dela. Eu sinto que estou perdendo o controle, mãe. Esse lugar, esse culto, eles me chamam. Eles prometem coisas que eu não posso entender. Eu não sei mais quem sou. Eu só quero proteger nosso filho." A voz de Clara tremia. O medo nos olhos da jovem gestante apertava o coração de Dona Helena. Neste instante, a porta se abriu com um rangido. E o ambiente pareceu se congelar na entrada de um homem alto e elegante. Álvaro, o líder do culto. Seu sorriso largo e confiante era terrivelmente sedutor. "Ah, Dona Helena, que prazer te conhecer", ele disse, com uma calma imperturbável. "Sua filha está apenas buscando o que há de melhor para ela e para seu bebê. Estamos aqui para guiá-la." Dona Helena sentiu um frio na barriga. O que aquele homem realmente queria? Segredos que não deveriam ser revelados começaram a flutuar em sua mente. Lembranças de um passado que ela desejava esquecer. A ligação de Álvaro com a família estava clara agora, e o pavor a dominou. Ele era mais do que aparentava. Os olhos de Clara se moveram entre suas duas figuras mais importantes, as chamas de desejo e do medo dançando dentro dela. A tensão crescia. Um nó se formava na garganta de Dona Helena, enquanto o tempo parecia escorregar entre seus dedos. As promessas de Álvaro reverberavam na mente da filha. Os sacrifícios, a conexão com forças que não podiam ser controladas. "Você não precisa deles, Clara. A vida que você deseja está aqui fora", Dona Helena implorou. Mas a luta interna da filha era palpável. As cartas eram testemunhas de um papel em branco, pronto para ser preenchido com escolhas terríveis. Enquanto os ponteiros do relógio continuavam seu avanço implacável, as duas mulheres se viram em uma encruzilhada que poderia decidir o destino não só delas, mas do novo membro da família que ainda não havia chegado. Será que conseguiriam romper as correntes do passado e do presente que as prendiam? Um sentimento de desespero as envolvia. E a pergunta pairava no ar. Será que elas conseguiriam escapar dessa sombra antes que fosse tarde demais? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito, como algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O ar estava carregado de tensão, quase palpável. Dona Helena olhou para Clara, depois para Álvaro. Seu sorriso parecia uma máscara sobre uma verdade obscura. O que você fez, Clara? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro aterrador. Clara, com suas mãos trêmulas, piscou incerta. Mas a compreensão começava a se formar nos olhos dela. Eu não entendi tudo, mãe. Mas a voz de Clara falhou, e ela olhou para Álvaro, que observava tudo com um prazer insidioso. Ele me ofereceu coisas que eu nunca pensei serem possíveis. Dona Helena sentiu a realidade começar a rachar ao seu redor. Clara, você precisa sair desse lugar. Esse homem não quer te ajudar. Ele quer algo de você. As palavras ecoaram pesadas, enquanto algo dentro dela lutava contra a negação. De repente, as cartas no chão começaram a brilhar de uma forma estranha, como se fossem absorver a luz do ambiente, iluminando a paralisia dolorosa das duas mulheres. Álvaro se inclinou, com um mero movimento que parecia hipnotizar Clara. Você tem um dom, querida. Um presente que precisa ser despertado. Ele a olhou nos olhos. E Clara começou a ter visões. Donas de casa comuns, como Clara, formando um círculo, rindo e fazendo rituais. Crianças crescendo sob a proteção de algo maior, algo que não pertenciam a esse mundo. Com cada visão, seu olhar tornava-se mais distante, como se estivesse se afastando de quem era. Dona Helena estendeu a mão para Clara. Por favor, lute contra isso. Você é mais forte do que ele. Mas a juventude de Clara estava se convertendo em um campo fértil para as promessas de Álvaro. Você só vai querer me proteger, mãe. O que sabemos é apenas o começo. Foi nesse instante que o chão tremeu. Com um estrondo, a parede atrás de Álvaro se abriu, revelando uma porta oculta, uma passagem escura que parecia pulsar. Ele não se moveu. Esses são os caminhos que podemos trilhar juntos, mergulhar na verdadeira essência do poder. Helena sentiu um nó na garganta. Não, não, Clara, eles usam as pessoas. Mas antes que Clara pudesse responder, um grito rasgou o silêncio. A porta escura se fechou abruptamente e o riso macabro de Álvaro ecoou nas paredes. Os papéis começaram a se mover como se uma tempestade tivesse se instalado no apartamento. As cartas voaram e colidiram com as paredes, criando um caos de palavras e símbolos. Certa de que perderia Clara para sempre, Dona Helena avançou, puxando a filha para longe de Álvaro. Venha comigo! Você não pertence a isso! A luta entre mãe e filha, entre desejo e proteção, acendeu uma faísca. Clara olhou para a porta obscura, sentindo uma forte atração por ela. É aqui que eu pertenço! Mãe, eu não posso fugir do meu destino. Então, algo inesperado aconteceu. Uma foto entre os papéis se destacou. Uma imagem sépia de Dona Helena com seu pai.
Um homem que parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. O olhar dele era sombrio, uma sombra que parecia rir do que estava por vir. O pânico deu lugar a um reconhecimento horripilante. Ele, Dona Helena murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. Ele! É ele! Quem, mãe? O que você está dizendo? Clara respondeu, confusa. Mas o choque nos olhos de Helena dizia tudo. Ele estava envolvido com esse culto. Isso não é só sobre você, Clara. É sobre nós. O colapso emocional foi instantâneo. Clara olhou para a comum não confiável e, de repente, tudo começou a fazer sentido. As visitas noturnas que ela pensava serem só sonhos. As histórias de família que nunca foram contadas. A história travada entre gerações. A vertigem tomou conta, enquanto o destino anunciado pela câmara fria daquele culto começava a se desenrolar. O grito de Clara ressoou na escuridão. Mãe, o que nós fizemos? O que você escondeu de mim? Com um estalo, a vinculação entre elas parecia se romper, e as verdadeiras raízes do medo começaram a emergir. Os segredos de família lançaram uma sombra mais profunda sobre tudo o que conheceram. A única coisa que ecoou em suas mentes era: o que mais não sabemos? Enquanto as cartas caíam, o futuro parecia mais escuro e mais incerto do que nunca, envolvendo-as em uma espiral de desespero e revelações. Não havia mais retorno, apenas um abismo esperando para as devorar. O choque no rosto de Clara era palpável. Seus olhos se arregalaram, como se de repente uma luz ofuscante tivesse a atingido. Quem? Quem é ele, mãe? A voz dela tremia. O turbilhão de emoções girava como um furacão entre elas, mas as respostas estavam agora escondidas sob camadas de segredos não revelados. Dona Helena sentiu um nó se formar na garganta. Ele foi parte disso, parte do que aconteceu, o que somos, o que fizemos. As palavras rasgaram o silêncio, como um estilhaçar de vidro. O peso da verdade começava a esmagá-la, e as cartas dançavam ao redor, como almas perdidas. Álvaro, alheio ao tumulto crescente, apenas sorriu. A verdade, Dona Helena, sempre vem à tona, não é? A herança é um fardo que se carrega, e Clara é exatamente quem eu esperava. O ar pesado do apartamento se tornou insuportável, e Clara lutava para manter a sanidade. O que era real? O que era ilusão? Não, você não a terá! O grito de Dona Helena cortou o ambiente. A imagem do pai agora assombrava até mesmo os pensamentos mais escondidos. Clara sentiu uma onda de determinação se formar dentro dela, mas também a dúvida a aprisionava. Nós temos que ir, Clara. Esse lugar, essa pessoa, eles não fazem parte de quem somos. Clara olhou para Álvaro e, em seus olhos, havia uma chama obscura de fascínio. Mãe, você não entende. Ele pode me mostrar tudo o que eu nunca soube. O que somos. Ele diz que posso controlar, ser mais do que isso. A voz dela começou a se elevar, cada palavra ecoando como um chamado. Foi quando a porta oculta atrás de Álvaro se abriu novamente, revelando um corredor coberto de sombras e símbolos. Venha, Clara! O verdadeiro caminho começa aqui. O convite de Álvaro era sedutor, como um canto de sereia. Mas o segundo olhar de Clara já estava pinçado pela realidade. O profundo abismo de seu passado e de sua linhagem agora estava à vista. Um eco distorcido de todas as políticas familiares, que ela não conhecia. Mãe, você me ensinou a ser forte, e se há algo mais que precisamos conhecer. Ela hesitou, sua mente em conflito. Antes que qualquer movimento pudesse ser feito, o ambiente se iluminou com uma explosão de luz.
As cartas! Agora em chamas, tomaram todo o espaço, revelando rostos e figuras. Ancestrais, rostos que Dona Helena conhecia bem. Eram membros da família, mas também do culto. As revelações corriam suas veias, e a verdade começou a se desdobrar como um pano novo. São todos eles. Os murmúrios se tornaram gritos, e Clara foi empurrada para um estado de confusão. Realidades estavam se chocando, passado e presente formando uma tempestade. Eles estão aqui. Eles sempre estiveram. Dona Helena pôde sentir as paredes da casa pulsarem com um eco ancestral. Foi então que Álvaro fez um gesto. As sombras ao redor dele parecem ganhar vida, tentando envolver Clara. Você pertence a nós, Clara. É uma sanguínea. Sua linhagem é preciosa. Era um apelo que reverberava dentro da filha, como se um chamado biológico, uma força irresistível. Dona Helena, no entanto, não estava disposta a desistir. Você não pode fazer isso. Não a leve! O desespero enfiava agulhas em seu coração. Mas quem era? Ela para competir com os segredos tão arcanos e antigos. Clara Oni para mim! Lute! Lute! E foi nesse instante que um grito irrompeu da boca de Clara. Não um grito de medo, mas um rugido de fúria e desespero. Não, eu sou mais do que uma herança maldita. As chamas se intensificaram com a força de sua declaração e as cartas começaram a se dissolver, levantando-se como cinzas. O poder dentro dela começou a transbordar. Álvaro avançou, a presença dele se intensificando. Mas Clara estava mudando, crescendo. Você não determinará quem eu sou. E com uma súbita explosão de energia, a casa inteira tremeu. O mundo à volta começou a desmoronar, revelando a verdadeira natureza de todos os seus laços. A verdade viria à tona, e as forças que a envolviam agora lutariam entre si. Era um dilema incontrolável, um verdadeiro colapso de séculos de segredos. No instante que a casa se fragmentava, um grito ecoou, não apenas de Clara, mas de muitos! E no meio disso tudo, algo maior se revelou. Uma sombra moveu-se rapidamente, e Dona Helena soube instantaneamente que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A cortina da realidade estava se fechando, mas quem realmente iria sair dela? O mistério agora pulsava como um coração, e assim Clara se viu no centro de uma tempestade que desafiava todas as suas crenças e liberaria segredos que ninguém desejava enfrentar. O que aconteceria com elas? E a pergunta cortante: tudo o que pensavam saber poderia estar prestes a se desvanecer em uma nova realidade? O choque no rosto de Clara era visível. Seus olhos se arregalaram como se uma luz ofuscante a tivesse atingido. Quem? Quem é ele, mãe? A voz dela tremia, como um fio prestes a se romper. O turbilhão de emoções girava entre elas. E as respostas agora estavam perdidas em um emaranhado de segredos. Dona Helena sentiu um nó se formar na garganta. Ele foi parte disso. Parte do que aconteceu. O que somos. O que fizemos. As palavras brotaram como espinhos. E as cartas dançavam ao redor delas, como almas perdidas em busca de liberdade. Álvaro, alheio ao tumulto crescente, apenas sorriu. A verdade, Dona Helena, sempre vem à tona, não é? A herança é um fardo que se carrega. E Clara é exatamente quem eu esperava.
O ar pesado do apartamento ficou insuportável e Clara lutava para manter a sanidade. O que era real? O que era ilusão? Não! Você não a terá! O grito de Dona Helena cortou a atmosfera. Mas quem era ela para competir com segredos ancestrais? Clara, olhe para mim! Lute! Lute! O clamor da mãe ecoou, mas na mente de Clara duas forças se confrontavam. Foi então que a porta oculta atrás de Álvaro se abriu novamente, revelando um corredor coberto de sombras e símbolos. Venha, Clara! Verdadeiro caminho começa aqui! O convite de Álvaro era sedutor. Ela hesitou, uma guerra interna fervilhando na alma. Então, algo inesperado aconteceu. Uma intensa vibração percorreu o chão e a luz emitida pelas cartas começou a pulsar. Aquele brilho não era apenas luz, era um chamado. Clara se encontrou em uma visão. Ela viu imagens de suas ancestrais que dançavam em rituais, sussurravam promessas de poder. Mas havia uma mulher no meio daquelas sombras. Uma mulher que se parecia exatamente com ela. Quem é ela? Clara murmurou, o medo se transformando em uma curiosidade voraz. O olhar de Álvaro se intensificou e ele sorriu. Ela é você, Clara. A verdadeira você. Dona Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. Clara, isso não pode ser verdade. Isso é uma armadilha. Mas a filha não a ouviu. Estava hipnotizada pela imagem. Mãe, o que isso significa? E num movimento súbito, a imagem da mulher se manifestou. Era uma versão mais jovem de Dona Helena. Não podia ser. O tempo parou. Eu sempre soube que você era especial, Clara. Mas não posso. Não posso deixar você cair. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Helena, apesar da culpa e do medo começarem a se misturar. Clara olhou novamente para Álvaro. O homem diante delas agora não era apenas um estranho, mas um pulsar de poder que parecia tratar suas mentes e seus destinos como marionetes. Você a conhece, não é? Você sabe quem ela é. A voz de Clara se elevou em determinação. Álvaro riu. Um riso profundo que ressoava como um eco assombroso. Você é mais do que imagina, Clara. Você não tem ideia do poder que corre em suas veias. E aquela mulher que você viu, ela fez escolhas. Escolhas que determinaram o nosso futuro. Dona Helena tentou gritar, mas nada saiu de seus lábios. O choque a paralisava. Clara, não escute! Você está se perdendo! O desespero em sua voz crescia, mas a imagem da mulher a puxava, como se um laço invisível ligasse. Seu futuro ao dela. Foi então que uma onda de energia explodiu no ambiente, como um gás inflamável. As paredes começaram a tremer e, em meio a tudo isso, uma verdade chocante retornou. Clara, você não é apenas filha de uma mulher comum. Você é a reencarnação de uma sacerdotisa, aquela que foi escolhida para liderar. O mundo pareceu desabar ao redor. O que você está dizendo? Clara sussurrou, enquanto a realidade começava a escorregar das mãos. Naquele momento, a verdade emergiu como uma onda gigante, engolindo tudo à sua volta. O passado e o presente se entrelaçavam, e as expectativas de um futuro brilhante desmoronaram. As cartas começaram a pegar fogo, e Dona Helena levou um instante para se recuperar. Clara, não deixe que isso controle você.
Mas a luz que emanava agora parecia hipnotizar mais do que unir. Clara estava mudando. Com um rugido de fúria e desespero, ela gritou: "Não! Eu não sou o que você diz!" As chamas ao seu redor formaram uma barreira e entre o caos uma nova força se revelou. E naquele momento a casa tremeu e Clara se despediu do chão, balançando entre o que era e o que poderia ser. O destino a esperava com o braço aberto. E a pergunta assombrou as mentes de todas. Até onde você iria para descobrir a verdade? O abismo se abria e o futuro... o futuro ainda estava por vir. O choque no rosto de Clara era visível. Seus olhos se arregalaram como se uma luz ofuscante a tivesse atingido. Quem é ele, mãe? A voz dela tremia como um fio prestes a se romper. O turbilhão de emoções girava entre elas e as respostas agora estavam perdidas em um emaranhado de segredos. Dona Helena sentiu um nó se formar na garganta. Ele foi parte disso, parte do que aconteceu, o que somos, o que fizemos. As palavras brotaram como espinhos e as cartas dançavam ao redor delas, como almas perdidas em busca de liberdade. Álvaro, alheio ao tumulto crescente, apenas sorriu. A verdade, Dona Helena, sempre vem à tona, não é? A herança é um fardo que se carrega. E Clara é exatamente quem eu esperava. O ar pesado do apartamento ficou insuportável e Clara lutava para manter a sanidade. O que era real? O que era ilusão? Não! Você não a terá! O grito de Dona Helena cortou a atmosfera. Mas quem era ela para competir com segredos ancestrais? Clara, olhe para mim! Lute! Lute! O clamor da mãe ecoou, mas na mente de Clara, duas forças se confrontavam. Foi então que a porta oculta atrás de Álvaro se abriu novamente, revelando um corredor coberto de sombras e símbolos. Venha, Clara, o verdadeiro caminho começa aqui. O convite de Álvaro era sedutor. Ela hesitou, uma guerra interna fervilhando na alma. Então, algo inesperado aconteceu. Uma intensa vibração percorreu o chão e a luz emitida pelas cartas começou a pulsar. Aquele brilho não era apenas luz, era um chamado. Clara se encontrou em uma visão. Ela viu imagens de suas ancestrais que dançavam em rituais, sussurravam promessas de poder. Mas havia uma mulher no meio daquelas sombras. Uma mulher que se parecia exatamente com ela. Quem é ela? Clara murmurou. O medo se transformando em uma curiosidade voraz. O olhar de Álvaro se intensificou e ele sorriu. Ela é você, Clara. A verdadeira você. Dona Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. Clara, isso não pode ser verdade. Isso é uma armadilha. Mas a filha não a ouviu. Estava hipnotizada pela imagem. Mãe, o que isso significa? E num movimento súbito, a imagem da mulher se manifestou. Era uma versão mais jovem de Dona Helena. Não podia ser. O tempo parou. Eu sempre soube que você é especial, Clara. Mas não posso deixar você cair. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Helena, apesar da culpa e do medo começarem a se misturar. Clara olhou novamente para Álvaro. O homem diante delas agora não é apenas um estranho, mas um pulsar de poder que parecia tratar suas mentes e seus destinos como marionetes. Você a conhece, não é? Você sabe quem ela é? A voz de Clara se elevou em determinação. Álvaro riu, um riso profundo que ressoava como um eco assombroso.
Você é mais do que imagina, Clara. Você não tem ideia do poder que corre em suas veias. E aquela mulher que você viu? Ela fez escolhas. Escolhas que determinaram nosso futuro. Dona Helena tentou gritar, mas nada saiu de seus lábios. O choque a paralisava. Clara, não escute. Você está se perdendo. O desespero em sua voz crescia, mas a imagem da mulher a puxava, como se um laço invisível ligasse seu futuro ao dela. Foi então que uma onda de energia explodiu no ambiente, como um gás inflamável. As paredes começaram a tremer. E em meio a tudo isso, uma verdade chocante retornou. Clara, você não é apenas filha de uma mulher comum. Você é a reencarnação de uma sacerdotisa, aquela que foi escolhida para liderar. O mundo pareceu desabar ao redor. O que você está dizendo? Clara sussurrou, enquanto a realidade começava a escorregar das mãos. Naquele momento, a verdade emergiu como uma onda gigante, engolindo tudo à sua volta. O passado e o presente se entrelaçavam. E as expectativas de um futuro brilhante desmoronaram. As cartas começaram a pegar fogo. E Dona Helena levou um instante para se recuperar. Clara, não deixe que isso controle você. Mas a luz que emanava agora parecia hipnotizar mais do que unir. Clara estava mudando. Com um rugido de fúria e desespero, ela gritou: "Não! Eu não sou o que você diz!" As chamas ao seu redor formaram uma barreira, e entre o caos, uma nova força se revelou. E naquele momento, a casa tremeu e Clara se despediu do chão, balançando entre o que era e o que poderia ser. O destino a esperava com um braço aberto, e a pergunta assombrou as mentes de todas. Até onde você iria para descobrir a verdade? O abismo se abria e o futuro ainda estava por vir. Enquanto a luz das cartas crescia, a sensação de um poder ancestral a envolvendo. Algo inesperado aconteceu. Do corredor escuro, uma figura conhecida surgiu. Era orgulhosa, radiante. Um homem que Clara nunca pensou que veria novamente. Seu avô, que há muito estava perdido. Clara, ele exclamou, sua voz ressoando a profundidade da dor e da revelação. Você está em perigo, minha neta. O que você pensa que sabe é apenas a ponta do iceberg. A presença dele acendeu uma nova tensão, disse ele avançando. Mas a verdade é que este culto não é o que parece. Eles buscam poder e você, Clara, você é a chave que eles precisam. O impacto da revelação fez o chão tremer novamente. Clara olhou entre os dois, agora perdida, não apenas entre o que poderia ser seu futuro, mas em um tremanhado de ligações familiares e verdades ocultas. A chave para quê? Para um poder que pode destruir tudo o que conhecemos. Ele respondeu, sua voz grave. Você precisa escolher, Clara, entre herança e liberdade, entre tudo o que você conhece e o destino que eles desejam. E naquele instante, o essencial vinha à tona. A pergunta que o eco da vida toda parecia ter esperado para ser feita. Qual caminho ela escolheria? A tensão explodiu, cada segundo se tornando uma eternidade diante do peso da decisão, que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O choque no rosto de Clara era visível. Seus olhos se arregalaram como se uma luz ofuscante a tivesse atingido. Quem é, mãe? A voz dela tremia como um fio prestes a se romper. O turbilhão de emoções girava entre elas, e as respostas agora estavam perdidas em um emaranhado de segredos. Dona Helena sentiu um nó se formar na garganta. Ele foi parte disso.
parte do que aconteceu, o que somos, o que fizemos. As palavras brotaram como espinhos e as cartas dançavam ao redor delas. Como almas perdidas em busca de liberdade, Álvaro, alheio ao tumulto crescente, apenas sorriu. A verdade, Dona Helena, sempre vem à tona, não é? A herança é um fardo que se carrega. E Clara é exatamente quem eu esperava. O ar pesado do apartamento ficou insuportável e Clara lutava para manter a sanidade. O que era real? O que era ilusão? Não! Você não a terá! O grito de Dona Helena cortou a atmosfera. Mas quem era ela para competir com segredos ancestrais? Clara, olhe para mim! Lute! Lute! O clamor da mãe ecoou, mas na mente de Clara duas forças se confrontavam. Foi então que a porta oculta atrás de Álvaro se abriu novamente, revelando um corredor coberto de sombras e símbolos. Venha, Clara! O verdadeiro caminho começa aqui. O convite de Álvaro era sedutor. Ela hesitou, uma guerra interna fervilhando na alma. Então, algo inesperado aconteceu. Uma intensa vibração percorreu o chão. E a luz emitida pelas cartas começou a pulsar. Aquele brilho não era apenas luz, era um chamado. Clara se encontrou em uma visão. Ela viu imagens de suas ancestrais que dançavam em rituais, sussurravam promessas de poder. Mas havia uma mulher no meio daquelas sombras. Uma mulher que se parecia exatamente com ela. Quem é ela? Clara murmurou, o medo se transformando em uma curiosidade voraz. O olhar de Álvaro se intensificou e ele sorriu. Ela é você, Clara. A verdadeira você. Dona Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. Clara, isso não pode ser verdade. Isso é uma armadilha. Mas a filha não a ouviu. Estava hipnotizada pela imagem. Mãe, o que isso significa? Era um movimento súbito. A imagem da mulher se manifestou. Era uma versão mais jovem de Dona Helena. Não podia ser. O tempo parou. Eu sempre soube que você era especial, Clara. Mas não posso deixar você cair. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Helena, apesar da culpa e do medo começarem a se misturar. Clara olhou novamente para Álvaro. O homem diante delas agora não era apenas um estranho, mas um pulsar de poder que parecia tratar suas mentes e seus destinos como marionetes. Você a conhece, não é? Você sabe quem ela é? A voz de Clara se elevou em determinação. Álvaro riu, um riso profundo que ressoava como um eco assombroso. Você é mais do que imagina, Clara. Você não tem ideia do poder que corre em suas veias. E aquela mulher que você viu, ela fez escolhas. Escolhas que determinaram nosso futuro. Dona Helena tentou gritar, mas nada saiu de seus lábios. O choque a paralisava. Clara, não escute! Você está se perdendo! O desespero em sua voz crescia, mas a imagem da mulher a puxava como se um laço invisível ligasse seu futuro ao dela. Foi então que uma onda de energia explodiu no ambiente, como um gás inflamável. As paredes começaram a tremer e, em meio a tudo isso, uma verdade chocante retornou. Clara, você não é apenas filha de uma mulher comum. Você é a reencarnação de uma sacerdotisa, aquela que foi escolhida para liderar. O mundo pareceu desabar ao redor. O que você está dizendo? Clara sussurrou, enquanto a realidade começava a escorregar das mãos. Naquele momento, a verdade emergiu como uma onda gigante, engolindo tudo à sua volta.
O passado e o presente se entrelaçavam e as expectativas de um futuro brilhante desmoronaram. As cartas começaram a pegar fogo e Dona Helena levou um instante para se recuperar. Clara, não deixe que isso controle você. Mas a luz que emanava agora parecia hipnotizar mais do que unir. Clara estava mudando. Com um rugido de fúria e desespero, ela gritou: "Não! Eu não sou o que você diz!" As chamas ao seu redor formaram uma barreira, e entre o caos, uma nova força se revelou. E naquele momento, a casa tremeu, e Clara se despediu do chão. Balançando entre o que era e o que poderia ser, o destino a esperava com um braço aberto, e a pergunta assombrou as mentes de todas: até onde você iria para descobrir a verdade? O abismo se abria e o futuro ainda estava por vir. Enquanto a luz das cartas crescia, a sensação de um poder ancestral a envolvendo, algo inesperado aconteceu. Do corredor escuro, uma figura conhecida surgiu. Era orgulhosa, radiante, um homem que Clara nunca pensou que veria novamente. Seu avô, que há muito estava perdido. "Clara!" ele exclamou, sua voz ressoando a profundidade da dor e da revelação. "Você está em perigo, minha neta. O que você pensa, sabe, é apenas a ponta do iceberg." A presença dele acendeu uma nova tensão no ar. Dona Helena ficou paralisada, o rosto pálido. "Mas você está morto." O lamento dela ecoando no ambiente carregado. "Eu fiz para proteger todos vocês", disse ele, avançando. "Mas a verdade é que este culto não é o que parece. Eles buscam poder. E você, Clara, você é a chave que eles precisam." O impacto da revelação fez o chão tremer novamente. Clara olhou entre os dois, agora perdida não apenas entre o que poderia ser seu futuro, mas em um emaranhado de ligações familiares e verdades ocultas. "A chave para quê?" "Para um poder que pode destruir tudo o que conhecemos." A voz dele estava grave, quase sepulcral. "Você precisa escolher, Clara, entre herança e liberdade, entre tudo o que você conhece e o destino que eles desejam." E então, como se o universo tivesse decidido que era hora de um clímax, um estrondo cortou o ar. A parede oposta do apartamento se despedaçou em um grande clarão. O homem que entrou não era Álvaro, nem um aliado, mas um ser envolto em escuridão. O rosto dele era uma máscara de fúria, e seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna. "Você não pode ter a escolha, Clara! O poder não é seu para controlar." O novo intruso avançou com um movimento rápido e a luz das cartas ficou ameaçadoramente fraca. Dona Helena gritou: "Cuidado, Clara!" Mas já era tarde. Um choque atravessou o ar. Clara, presa, se conectando diretamente à mente de Clara. As paredes começaram a desmoronar ao redor delas e a conexão familiar foi despedaçada em um instante. Você não é quem você pensa ser, Clara. Sua verdadeira origem é muito mais sombria do que você imagina. A revelação ecoou entre as ruínas e Clara se viu sendo arrastada por uma onda de dor e confusão. Dona Helena, em um momento de desespero extremo, pulou entre Clara e a nova ameaça. "Não! Você não vai fazer isso!" Mas a força dela também foi consumida. Clara olhou para sua mãe, os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, o que está acontecendo?" E enquanto o chão ruía sob seus pés, tudo o que ela conhecia começou a se desvanecer.
A única certeza que restava era aquele eco persistente. Quem realmente sou eu? As sombras da verdade se aproximavam, emaranhando-se como serpentes, e Clara ficou diante da escolha mais insuportável de sua vida. O futuro era incerto e as respostas que buscava estavam além de seu alcance. Entre todas as revelações, uma pergunta persistia em sua mente. Eu sou realmente quem eles dizem que sou? O choque no rosto de Clara era visível. Seus olhos se arregalaram como se uma luz ofuscante a tivesse atingido. Quem? Quem é ele, mãe? A voz dela tremia como um fio prestes a se romper. O turbilhão de emoções girava entre elas, e as respostas agora estavam perdidas em um emaranhado de segredos. Dona Helena sentiu um nó se formar na garganta. Ele foi parte disso, parte do que aconteceu, o que somos, o que fizemos. As palavras brotaram como espinhos e as cartas dançavam ao redor delas, como almas perdidas em busca de liberdade. Álvaro, alheio ao tumulto crescente, apenas sorriu. A verdade, Dona Helena, sempre vem à tona, não é? A herança é um fardo que se carrega, e Clara é exatamente quem eu esperava. O ar pesado do apartamento ficou insuportável. E Clara lutava para manter a sanidade. O que era real? O que era ilusão? Não, você não a terá. O grito de Dona Helena cortou a atmosfera. Mas quem era ela para competir com segredos ancestrais? Clara, olhe para mim. Lute! Lute! O clamor da mãe ecoou, mas na mente de Clara, duas forças se confrontavam. Foi então que a porta oculta atrás de Álvaro se abriu novamente, revelando um corredor coberto de sombras e símbolos. Venha, Clara! O verdadeiro caminho começa aqui. O convite de Álvaro era sedutor. Ela hesitou, uma guerra interna fervilhando na alma. Então, algo inesperado aconteceu. Uma intensa vibração percorreu o chão, e a luz emitida pelas cartas começou a pulsar. Aquele brilho não era apenas luz, era um chamado. Clara se encontrou em uma visão. Ela viu imagens de suas ancestrais, que dançavam em rituais. Ela quer... Ela, Clara murmurou, o medo se transformando em uma curiosidade voraz. O olhar de Álvaro se intensificou e ele sorriu. Ela é você, Clara, a verdadeira você. Dona Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. Clara, isso não pode ser verdade. Isso é uma armadilha. Mas a filha não a ouviu. Estava hipnotizada pela imagem. Mãe, o que isso significa? E num movimento súbito, a imagem da mulher se manifestou. Era uma versão mais jovem de Dona Helena. Não podia ser. O tempo parou. Eu sempre soube que você era especial, Clara. Mas não posso. Não posso deixar você cair. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Helena, apesar da culpa e do medo começarem a se misturar. Clara olhou novamente para Álvaro. O homem diante delas agora não era apenas um estranho, mas um pulsar de poder que parecia tratar suas mentes e seus destinos como marionetes. Você a conhece, não é? Você sabe quem ela é. A voz de Clara se elevou em determinação. Álvaro riu. Um riso profundo que ressoava como um eco assombroso. Você é mais do que imagina, Clara. Você não tem ideia do poder que corre em suas veias. E aquela mulher que você viu, ela fez escolhas, escolhas que determinaram nosso futuro. Dona Helena tentou gritar,
mas nada saiu de seus lábios. O choque a paralisava. Clara, não escute! Você está se perdendo! O desespero em sua voz crescia, mas a imagem da mulher a puxava, como se um laço invisível ligasse seu futuro ao dela. Foi então que uma onda de energia explodiu no ambiente, como um gás inflamável. As paredes começaram a tremer, e em meio a tudo isso, uma verdade chocante retornou. Você não é apenas filha de uma mulher comum. Você é a reencarnação de uma sacerdotisa, aquela que foi escolhida para liderar. O mundo pareceu desabar ao redor. O que você está dizendo? Clara sussurrou, enquanto a realidade começava a escorregar das mãos. Naquele momento, a verdade emergiu como uma onda gigante, engolindo tudo à sua volta. O passado e o presente se entrelaçavam, e as expectativas de um futuro brilhante desmoronaram. As cartas começaram a pegar fogo, e Dona Helena levou um instante para se recuperar. Clara, não deixe que isso controle você! Mas a luz que emanava agora parecia hipnotizar mais do que unir. Clara estava mudando. Com um rugido de fúria e desespero, ela gritou: Não! Eu não sou o que você diz! As chamas ao seu redor formaram uma barreira e entre o caos, uma nova força se revelou. E naquele momento, a casa tremeu e Clara se despediu do chão, balançando entre o que era e o que poderia ser. O destino a esperava com um braço aberto, e a pergunta assombrou as mentes de todas. Até onde você iria para descobrir a verdade? O abismo se abria e o futuro ainda estava por vir. Enquanto a luz das cartas crescia, a sensação de um poder ancestral a envolvendo, algo inesperado aconteceu. Do corredor escuro, uma figura conhecida surgiu. Era orgulhosa, radiante, um homem que Clara nunca pensou que veria novamente. Seu avô, que há muito estava perdido. Clara! Ele exclamou, sua voz ressoando a profundidade da dor e da revelação. Você está em perigo, minha neta. O que você pensa que sabe é apenas a ponta do iceberg. A presença dele acendeu uma nova tensão no ar. Dona Helena ficou paralisada, o rosto pálido. Mas você está morto! O lamento dela ecoou no ambiente carregado. Eu fiz o que precisava fazer para proteger todos vocês, disse ele, avançando. Mas a verdade é que este culto não é o que parece. Eles buscam poder e você, Clara, você é a chave que eles precisam. O impacto da revelação fez o chão tremer novamente. Clara olhou entre os dois, agora perdida não apenas entre o que poderia ser seu futuro, mas em um emaranhado de ligações familiares e verdades ocultas. A chave para quê? Para um poder que pode destruir tudo o que conhecemos. A voz dele estava grave, quase sepulcral. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ressoou no ambiente. O ar ficou elétrico. Uma sombra se formou e se expandiu pelo espaço, desfigurando tudo ao redor. Clara sentiu seu coração acelerar e os olhares se voltaram para Álvaro, cujos olhos agora ardia como brasas. Você não pode confiar neles. Eles não são o que parecem. E, como se as palavras de Álvaro fossem um gatilho, uma luz ofuscante irrompeu do centro do corredor e revelou uma figura sombria, ainda mais letal.
Esta nova presença hostil não era outro senão o verdadeiro chefe do culto, um ser que Clara nunca imaginou. Era seu próprio pai, um homem que ela acreditava ter morrido. Surpresa, querida! A voz dele ecoou com um tom gélido. Eu sempre estive aqui e venci a morte para trazer você de volta ao nosso legado. Cora sentiu um frio assassino na espinha. Você? Como? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Geneticamente, você é mais poderosa do que qualquer sacerdotisa que já conhecemos. E agora você está prestes a reclamar o que é seu. Ele estendeu a mão e as chamas se acenderam ainda mais intensamente. Os olhos de Dona Helena estavam arregalados. Clara, não confie nele. Mas entre a confusão e a revelação, Clara sentiu seu mundo desmoronar. Ora era uma aliança, ora um confronto. Uma escolha difícil estava diante dela. Aceitar seu novo legado ou lutar contra o que esse legado representava. O que você me trouxe, pai? Quem sou eu realmente? E como uma tempestade se preparando para estourar, tudo ficou em silêncio. O futuro delas agora dependia dessa verdade que desmoronava. O choque no rosto de Clara era visível. Seus olhos se arregalaram como se uma luz ofuscante a tivesse atingido. Quem é ele, mãe? A voz dela tremia, como um fio prestes a se romper. O turbilhão de emoções girava entre elas, e as respostas, agora, estavam perdidas em um emaranhado de segredos. Dona Helena sentiu um nó se formar na garganta. Ele foi parte disso, parte do que aconteceu. O que somos? As palavras brotaram como espinhos, e as cartas dançavam ao redor delas, como almas perdidas em busca de liberdade. Álvaro, alheio ao tumulto crescente, apenas sorriu. A verdade, Dona Helena, sempre vem à tona, não é? A herança é um fardo que se carrega. E Clara é exatamente quem eu esperava. O ar pesado do apartamento ficou insuportável. E Clara lutava para manter a sanidade. O que era real? O que era ilusão? Não! Você não a terá! O grito de Dona Helena cortou a atmosfera. Mas quem era ela para competir com os segredos ancestrais? Clara, olhe para mim! Lute! Lute! O clamor da mãe ecoou, mas na mente de Clara duas forças se confrontavam. Foi então que a porta oculta atrás de Álvaro se abriu novamente, revelando um corredor coberto de sombras e símbolos. Minha Clara! O verdadeiro caminho começa aqui! O convite de Álvaro é sedutor. Ela hesitou, uma guerra interna fervilhando na alma. Então, algo inesperado aconteceu. Uma intensa vibração percorreu o chão e a luz emitida pelas cartas começou a pulsar. Aquele brilho não era apenas luz, era um chamado. Clara se encontrou em uma visão. Ela viu imagens de suas ancestrais que dançavam em rituais, sussurravam promessas de poder. Mas havia uma mulher no meio daquelas sombras. Uma mulher que se parecia exatamente com ela. Quem é ela? Clara murmurou, o medo se transformando em uma curiosidade voraz. O olhar de Álvaro se intensificou e ele sorriu. Ela é você, Clara. A verdadeira você. Dona Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. Clara! Isso não pode ser verdade. Isso é uma armadilha. Mas a filha não a ouviu. Estava hipnotizada pela imagem. Mãe, o que isso significa? E num movimento súbito, a imagem da mulher se manifestou. Era uma versão mais jovem de Dona Helena. Não podia ser. O tempo parou. Eu sempre soube que você era especial, Clara. Mas não posso. Não posso deixar você cair.
As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Helena, apesar da culpa e do medo começarem a se misturar. Clara olhou novamente para Álvaro. O homem diante delas agora não era apenas um estranho, mas um pulsar de poder que parecia tratar suas mentes e seus destinos como marionetes. Você a conhece, não é? Você sabe quem ela é. A voz de Clara se elevou em determinação. Álvaro riu, um riso profundo que ressoava como um eco assombroso. Você é mais do que imagina, Clara. Ideia do poder que corre em suas veias. Aquela mulher que você viu, ela fez escolhas. Escolhas que determinaram nosso futuro. Dona Helena tentou gritar, mas nada saiu de seus lábios. O choque a paralisava. Clara, não escute! Você está se perdendo! O desespero em sua voz crescia, mas a imagem da mulher a puxava, como se um laço invisível ligasse seu futuro ao dela. Foi então que uma onda de energia explodiu no ambiente, como um gás inflamável. As paredes começaram a tremer, e em meio a tudo isso, uma verdade chocante retornou. Clara! Você não é apenas filha de uma mulher comum. Você é a reencarnação de uma sacerdotisa. Aquela que foi escolhida para liderar. O mundo pareceu desabar ao redor. O que você está dizendo? Clara sussurrou, enquanto a realidade começava a escorregar das mãos. Naquele momento, a verdade emergiu como uma onda gigante, engolindo tudo à sua volta. O passado e o presente se entrelaçavam, e as expectativas começaram a pegar fogo. E Dona Helena levou um instante para se recuperar. Clara, não deixe que isso controle você. Mas a luz que emanava agora parecia hipnotizar mais do que unir. Clara estava mudando. Com um rugido de fúria e desespero, ela gritou: Não, eu não sou o que você diz! As chamas ao seu redor formaram uma barreira e entre o caos, uma nova força se revelou. E naquele momento, a casa tremeu e Clara se despediu do chão, balançando entre o que era e o que poderia ser. O destino a esperava com um braço aberto, e a pergunta assombrou as mentes de todas. Até onde você iria para descobrir a verdade? O abismo se abria e o futuro ainda estava por vir. Enquanto a luz das cartas crescia, a sensação de um poder ancestral a envolvendo, algo inesperado aconteceu. Do corredor escuro, uma figura conhecida surgiu. Era orgulhosa, radiante, um homem que Clara nunca pensou que veria. Novamente! Seu avô que há muito estava perdido. Clara! Ele exclamou, sua voz ressoando a profundidade da dor e da revelação. Você está em perigo, minha neta. O que você pensa que sabe é apenas a ponta do iceberg. A presença dele acendeu uma nova tensão no ar. Dona Helena ficou paralisada, o rosto pálido. Mas você está morto! O lamento dela ecoou no ambiente carregado. Eu fiz o que precisava fazer para proteger todos vocês, disse ele, avançando. Mas a verdade é que este culto não é o que parece. Eles buscam poder e você, Clara, você é a chave que eles precisam. O impacto da revelação fez o chão tremer novamente. Clara olhou entre os dois, agora perdida, não apenas entre o que poderia ser seu futuro, mas em um emaranhado de ligações familiares e verdades ocultas. A chave para quê? Para um poder que pode destruir tudo o que conhecemos. A voz dele estava grave, quase sepulcral. Mas, antes que alguém pudesse responder, uma explosão ressoou no ambiente. O ar ficou elétrico.
Uma sombra se formou e se expandiu pelo espaço, desfigurando tudo ao redor. Clara sentiu seu coração acelerar, e os olhares se voltaram para Álvaro, cujos olhos agora ardia como brasas. Você não pode confiar neles. Eles não são o que parecem. E como se as palavras de Álvaro fossem um gatilho, uma luz ofuscante irrompeu do centro do corredor e revelou uma figura sombria, ainda mais letal. Esta nova presença hostil não era outro senão o verdadeiro chefe do culto, um ser que Clara nunca imaginou. Era seu próprio pai, um homem que ela acreditava ter morrido. Surpresa, querida! A voz dele ecoou com um tom gélido. Eu sempre estive aqui e venci a morte para trazer você de volta ao nosso legado. Clara sentiu um frio assassino na espinha. Você? Como? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Geneticamente você é mais poderosa do que qualquer sacerdotisa que já conhecemos. E agora, você está prestes a reclamar o que é seu. Ele estendeu a mão e as chamas se acenderam ainda mais intensamente. Os olhos de Dona Helena estavam arregalados. Clara, não confie nele. Mas entre a confusão e a revelação, Clara sentiu seu mundo desmoronar. Ora era uma aliança, ora um confronto. Uma escolha difícil estava diante dela. Aceitar seu novo legado ou lutar contra o que esse legado representava. O que você me trouxe? Pai, quem sou eu realmente? Você é única, Clara. O equilíbrio da magia e da escuridão sempre foi a chave. Ele respondeu, um sorriso satisfeito se formando no rosto. Você vai entender, especialmente agora que o verdadeiro culto se revela. Então, ele segurou a mão dela. Mas a pergunta mais importante é: você está disposta a me seguir? Dona Helena gritou. Não, Clara! Eles vão te consumi-la! Mas Clara estava paralisada. As emoções a dominavam. E o choque de tudo o que ouvira deixava sem palavras. Siga-me para a liberdade, Clara. Sussurrou ele, lançando a sombra em direção à luz. Assim que suas mãos se tocaram, uma onda de poder desatou. Clara foi envolvida em uma tempestade de energia. E então tudo ficou sombrio. As chamas apagaram. A luz se esvaiu. Ela se encontrou em uma sala ampla, com símbolos antigos queimando nas paredes. Sussurros ecoavam ao seu redor, segredos ancestrais reverberando em sua mente. Bem-vinda de volta ao nosso mundo, Clara, alguém disse atrás dela. Era uma voz familiar, mas tão distante. Clara virou-se e seu rosto empalideceu. Diante dela estava sua mãe. Não Dona Helena, mas a mulher da visão. Está pronta para verdadeiramente despertar? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Mãe, não! Você! Mas uma nova revelação a atingiu como um golpe. Tudo o que ela pensava que sabia estava prestes a ser questionado. Ela não era apenas a herdeira de uma linhagem. Ela era o catalisador de um poder que poderia mudar tudo. E nesse novo mundo, nada mais seria como antes. A pergunta mais hedionda surgiu em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? Clara se sentiu perdida entre realidades desmoronadas e verdades reveladas. O rosto de sua mãe e a imagem daquela mulher intensa brilhavam em sua mente. O que ela não sabia? O que realmente era essa linhagem que agora parecia mais um fardo do que um presente? Está pronta para o verdadeiro despertar? A mulher falou, e Clara viu nos olhos dela uma luz que parecia chamá-la.
Uma conexão tão forte, tão familiar, mas ao mesmo tempo tão aterradora. Era como se ela reconhecesse aquela mulher, mas ao mesmo tempo não confiasse completamente nela. Então, uma ruptura violenta cortou o ar. Um grito ecoou e todos se viraram para a entrada. Era uma figura encapuzada, envolta em sombras. O ar parecia vibrar ao redor dela. Era como se a própria essência da casa fosse afetada pela presença dessa nova pessoa. O coração de Clara disparou. Mãe! A voz dela saiu como um sussurro apavorado. Cuidado! Mas as palavras mal saíram de seus lábios quando a figura encapuzada levantou a mão e um vento torrencial começou a se formar, levantando cartas, mobílias e até mesmo as cinzas das chamas. Você não pode detê-la, Clara! Gritou Álvaro, sua serenidade rompida. O homem cujo poder parecia tão absoluto agora estava em um estado de puro pânico. Ela não está aqui para você! E então a figura encapuzada retirou o capuz, revelando um rosto que Clara conhecia muito bem. Era ela mesma, uma versão mais velha, com marcas de sofrimento e dor, mas ainda assim ela. Um choque disparou pela sala. A multidão de pensamentos confusos se aglomerou em sua mente. Como é possível? A pergunta escapuliu de seus lábios. E o horror nas palavras deixou todos em silêncio. Agora a luta não era apenas entre Clara e Álvaro, ou entre Clara e o culto. Era uma batalha pela própria identidade dela. Eu sou o que você poderia se tornar. A figura disse. A voz ecoava como um lamento de perda e esperança. Eu sou você, mas também sou o que o poder fez de mim. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Os jogos de poder, os segredos mantidos, tudo isso não era uma simples herança, mas uma maldição que nascia com ela. Mãe, Clara olhou para Dona Helena. Estava paralisada. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você sabia disso? Eu não tinha certeza até agora. A mãe respondeu, a voz trêmula. Tentei proteger você de tudo isso. O sofrimento era tangível e Clara podia sentir o peso histórico nas palavras. Protegê-la de quê? A voz da versão mais velha de Clara cortou como uma faca. Você não pode protegê-la da verdade. O poder está dentro dela. E ela precisa escolher. A sala começou a esquentar. As cartas ainda flutuavam, como se estivessem esperando pelo momento certo. Nesse instante, uma explosão de luz irrompeu da parede oposta, e a parede começou a se quebrar. Uma energia de poder ancestral estava prestes a se libertar. Algo estava prestes a ressurgir, e não haveria como ignorar isso. Clara, a voz de seu pai cortou a confusão. Você precisa aceitar quem você é. Isso pode ser sua salvação. Mas o olhar dele era de um homem que não a conhecia. Somente assim você poderá lidar com tudo isso. Clara estava em um vórtice de emoções. As peças do quebra-cabeça estavam se montando com rapidez, e as revelações a deixavam sem fôlego. Eu não sei quem sou! Ela gritou, um desespero inocente que reverberava em cada canto. A figura mais velha respondeu, eu sou a sua verdade, Clara, e se você não confrontar isso, nunca será livre. A pressão aumentava à medida que essa nova versão dela se distanciava dos outros. As cartas começaram a girar ao redor, formando uma tempestade mágica. E então, com um movimento brusco, as cartas começaram a iluminar a sala. Clara se sentiu puxada para elas, uma força irresistível. Um clamor de vozes ecoou, e cada um sussurrava: escolha, escolha.
Clara, não! O grito de Dona Helena era um eco distante. E nesse instante, tudo começou a se apagar ao redor, enquanto Clara lutava para permanecer consciente. O que significava aquela escolha? O que tudo isso significava para ela? Será que as sombras do passado realmente a consumiriam? Ou a escolha que ela faria a libertaria para sempre? O futuro era um mistério nebuloso, e nesse abismo de incertezas, ela precisava descobrir quem realmente era, antes que tudo se tornasse irreal. Clara se sentiu perdida entre realidades desmoronadas e verdades reveladas. O rosto de sua mãe e a imagem daquela mulher intensa brilhavam em sua mente. O que ela não sabia? O que realmente era essa linhagem que agora parecia mais um fardo do que um presente? Está pronta para o verdadeiro despertar? A mulher falou. E Clara viu nos olhos dela uma luz que parecia chamá-la. Uma conexão tão forte, tão familiar, mas ao mesmo tempo tão aterradora. Era como se ela reconhecesse aquela mulher, mas ao mesmo tempo não confiasse completamente nela. Então, uma ruptura violenta cortou o ar. Um grito ecoou e todos se viraram para a entrada. Era uma figura encapuzada, envolta em sombras. O ar parecia vibrar ao redor dela. Era como se a própria essência da casa fosse afetada pela presença dessa nova pessoa. O coração de Clara disparou. Mãe! A voz dela saiu como um sussurro apavorado. Cuidado! Mas as palavras mal saíram de seus lábios quando a figura encapuzada levantou a mão e um vento torrencial começou a se formar, levantando cartas, mobílias e até mesmo as cinzas das chamas. Você não pode! Detê-la, Clara! Gritou Álvaro, sua serenidade rompida. O homem, cujo poder parecia tão absoluto, agora estava em um estado de puro pânico. Ela não está aqui para você! E como se as palavras de Álvaro fossem um gatilho, uma luz ofuscante irrompeu do centro do corredor e revelou uma figura sombria, ainda mais letal. Esta nova presença hostil não era outro senão o verdadeiro chefe do culto. Um ser que Clara nunca imaginou. Era seu próprio pai. Um homem que ela acreditava ter morrido. Surpresa, querida! A voz dele ecoou com um tom gélido. Eu sempre estive aqui e venci a morte para trazer você de volta ao nosso legado. Clara sentiu um fio assassino na espinha. Você? Como? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Geneticamente você é mais poderosa do que qualquer sacerdotisa que já conhecemos. E agora, você está prestes a reclamar o que é seu. Ele estendeu a mão e as chamas se acenderam ainda mais intensamente. Os olhos de Dona Helena estavam arregalados. Clara, não confie nele. Mas entre a confusão e a revelação, Clara sentiu seu mundo desmoronar. Ela estava dividida. Eu não sou parte desse legado, gritou. Mas a certeza de sua própria voz vacilava. O que ela sabia? A verdade sobre sua origem a envolvia como uma correnteza. Nesse momento, a figura encapuzada foi em frente, levantando a mão, e o ar ao seu redor se incendiou. Silêncio! A voz dela cortou como uma lâmina. O que vocês não compreendem é que a escolha não é apenas sua, Clara. É de todos nós. Pela primeira vez, Clara olhou bem para a mulher enigmática. Era como se todas as suas dúvidas se esvaíssem. Você é a chave, assim como eu. Estamos conectadas. A verdade parecia mais clara. Todos ali eram peças de um tabuleiro ancestral
que ela ainda não conseguia entender. Exatamente! A figura encapuzada sorriu e Clara ficou paralisada. Chegou a hora de despertar. Você precisa lutar, Clara, mas não sozinha. Nossa linhagem é baseada em poder e sacrifício. Sacrifício? Murmúrio ecoou no ar. A figura diante delas começou a se transformar, revelando detalhes e sutilezas na feição que a tornavam familiar até demais. Porém, a reviravolta foi rápida. Se a verdadeira versão da mulher começou a se desvanecer, quem realmente era aquela? A tensão crescia. Clara, agora com a adrenalina a 1000 por hora, percebeu algo perturbador. O olhar que a mulher fez para seu pai estava cheio de amor. Horrível estava prestes a acontecer. Com um movimento súbito, ela gritou: "Basta! Eu não vou deixar que vocês decidam meu destino." Tudo escureceu. O impacto dessa decisão reverberou como um trovão. As forças se chocaram. Enquanto o ambiente começava a se fragmentar, a revelação disfarçada se manifestou de forma aterrorizante. Clara não era apenas a herdeira, mas o verdadeiro foco do culto. O amor e a dor a conectavam a todos ali. Mas, acima de tudo, ela era a chave para seu próprio destino e a libertadora ou a destruidora de tudo. E nesse instante de clareza, uma realidade se impôs. E se eu não sou apenas a escolhida, mas também a destruição que eles temem? O tumulto e o silêncio se entrelaçaram, e a pergunta pairou no ar com um peso insuportável. O que o futuro traria agora? Clara estava prestes a se perder em seu próprio poder, e mais uma escolha se aproximava. O que realmente significava ser livre?